Olá, tudo bem? Hoje você precisa assistir esse vídeo de cabo a rabo, porque eu vou te explicar o Simple Present na sua forma interrogativa. Aliás, você sabe o que é verbo auxiliar? Olá, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Pri da PS Course. Tenho mais de 15 anos de experiência, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui você recebe dicas exclusivas que vão facilitar os seus estudos e a sua vida. Quer aprender inglês sem ficar só decorando? Quer entender o que realmente está acontecendo? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube estar enviando para você as nossas futuras aulas que eu vou estar postando aí. E aí, como foi que você aprendeu essa matéria? Você ainda faz muita confusão? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou dar a solução para o seu problema. Para você poder aprender essa matéria, você precisa entender o que é um verbo auxiliar, para que serve, qual é a sua função, por que é tão difícil para o brasileiro usar essa matéria de forma correta. É nesse momento no inglês que você não pode mais ficar traduzindo ao pé da letra, palavra por palavra. Mas teacher, eu amo traduzir, eu preciso saber titim por tintim. Gente, desapega! Por que eu estou te falando isso? Porque a língua portuguesa ela é muito diferente da língua inglesa. No inglês, para você poder fazer uma pergunta, você precisa adicionar um verbo auxiliar. Justamente para te informar que é uma pergunta, entende? Ele também tem a função de te informar qual é o tempo verbal. Já no português, o que vai indicar qual é o tempo verbal é o próprio verbo na sua própria conjugação. Nós não temos um auxiliar. Entendeu por que você não pode ficar traduzindo ao pé da letra? E nós vamos usar apenas duas palavrinhas para poder formular a pergunta. É o do e o does. Lembrando que o do nós podemos só usar com os pronomes I, you, we e they. E o does apenas com os pronomes he, she e it. Lembra da regrinha da aula passada? Se você caiu de paraquedas, aqui em cima vai passar um card, vai lá e assiste. Agora, voltando para a aula. Vamos ver como é que tudo isso funciona na prática? Vamos pegar o verbo dormir. Aqui já tem algumas frases que eu montei em português, nós vamos passar para o inglês. Eu durmo. Do I sleep? Você dorme? Do you sleep? Ele dorme? Does he sleep? Ela dorme? Does she sleep? Ele ou ela dorme? Does it sleep? Nós dormimos? Do we sleep? Eles ou elas dormem? Do they sleep? Repare que no inglês, primeiro, nós não mudamos a entonação da voz para indicar que é uma pergunta, como no português. Nós não precisamos ficar cantarolando. Então, nada de cantar na hora de fazer a pergunta. E também não quero você falando You sleep? She sleep? Não faça isso. Vai estar super, mega, blaster errado. Segundo, no inglês foi adicionado o auxiliar do e does no início da frase. Terceiro, você reparou que os verbos continuam intactos iguaizinhos em todas as frases? Os verbos não sofreram alteração. Quem sofreu alteração foi o verbo auxiliar. De do passou a ficar does para os pronomes he, she, it. Quarta coisa que acontece no inglês. Quando a gente usa o do e o does, se eles estiverem com papel de auxiliar, eles não vão ter significado algum. Não dá para traduzir ele na frase. E é por isso que você não pode traduzir ao pé da letra. Essa estrutura que você acabou de aprender, ela vai ser usada para 99% dos verbos, exceto o verbo to be. Se você não sabe, aqui em cima vai passar o card, clique e assiste, depois volta para a aula ou aqui no link na descrição, ok? E o outro verbo é o verbo to can, porque tanto um quanto o outro, eles não precisam do auxiliar do ou does no presente. Eles mesmos são os próprios auxiliares deles. E ao mesmo tempo que eles são auxiliares, eles também fazem a função do verbo, diferente do do. O do ele só pode ser verbo ou ele só pode ser auxiliar. Tanto é que, se eu for conjugar o verbo to do no simple present interrogativo, vai ficar da seguinte forma: Do I do? Do you do? Does he do? Does she do? Does it do?
do we do they do. Como eu pude mostrar para você, na conjugação do verbo to do, nós temos o auxiliar do, que está no começo da frase, e nós temos novamente o do como verbo. Agora, se eu fosse você, pegava o verbo to do e praticava, porque vai usar bastante, tanto como auxiliar como verbo, e só vai funcionar se você estudar. A dica eu já dei. Agora está nas suas mãos o quanto você vai desenvolver com a língua inglesa. Estuda direitinho, porque semana que vem nós vamos ver o simple present na forma negativa. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!